graça e paz. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13, trata da parábola das 10 virgens. Escute. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola das 10 virgens é conhecida no mundo inteiro. Pregada, ensinada, essa parábola é algo que todos nós precisamos de fato meditar. Não apenas uma vez, mas muitas, tá bom? O que é que Jesus quis ensinar-nos com esta parábola? Que todo aquele que se diz cristão deve estar aguardando a volta de Jesus. Que dia, que hora, que ano, que mês? Não, nós não sabemos. Que dia e hora virá o Senhor, para buscar a sua igreja. O que nos resta então é amá-lo, adorá-lo, servi-lo, viver a vida como a gente deve viver. A vida cristã autêntica. Mas, meus queridos, aqui nós temos o simbolismo que Jesus usou de 10 virgens. Significa que Jesus está tratando com o seu povo, com a sua igreja, ou pelo menos com as pessoas que se dizem seguidoras dele. 10 virgens significa que ele não está falando de um pouco de gente que ama a Deus e um pouco de gente que não ama a Deus. Não, ele não está falando isso, ele está falando de pessoas. Ele está falando aqui dos seus seguidores. Pois aqui está tratando de 10 virgens, e de 10 virgens que esperavam o noivo, que estavam aguardando o noivo, e de 10 virgens que tinham suas lâmpadas. Então aqui ele está falando do povo de Deus. Isso significa o que Jesus já havia dito anteriormente: 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra deixada. E agora Jesus está dizendo: tem 10 virgens, 5 irão para as bodas e as portas se fecharão, e 5 não entrarão. Elas virão mais tarde, isso não vai dar certo. Bom, mas qual é a grande lição aqui? A grande lição é que elas tinham as lâmpadas. E eu gosto de meditar no Salmo 119, o versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa, meus queridos, a lâmpada, a palavra, que aquelas virgens, as 10, elas tinham a palavra. Elas, pelo menos, andavam com a palavra. Mas tem algo diferente aí. 5 dentre elas, além da palavra, além das lâmpadas, elas levaram azeite nas suas vasilhas. E as 5 nécias, as 5 insensatas, não levaram azeite em suas vasilhas. Bom, se a gente pegar os simbolismos bíblicos, nós vamos ver que o Espírito Santo, entre outros símbolos, ele também simboliza como azeite, como unção. E se a gente pegar por este sentido, não existe salvo sem o Espírito Santo. Isso você sabe, eu sei, todos nós sabemos. O selo da nossa salvação é o Espírito Santo. O homem, quando se converte, ele recebe de Deus o Espírito Santo, que passa a dominá-lo, a influenciá-lo, a orientá-lo, dirigi-lo, guiá-lo, mostrar a sua vida pregressa, a sua vida errada, para
mostrar-lhe, né, que deve viver diferentemente. O Espírito Santo está dentro de nós para nos lembrar o que Jesus nos ensinou, o que Jesus falou, o que Jesus pregou e a vida que nós temos que viver daqui para frente. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, a Bíblia diz isso. Bom, o que significa que essas 5 virgens, elas pareciam cristãs, pareciam que estavam aguardando o noivo, pareciam que estava tudo bem com elas, mas de fato não estava. Aquelas 5 virgens insensatas, nécias, elas não tinham uma verdadeira conversão. Elas não tinham se convertido. Elas não tinham o Espírito de Deus na vida delas. Suas lâmpadas estavam apagando-se ou apagadas, né? Elas não tinham luz própria. A luz delas dependia da claridade das outras. E isso, meus queridos, não dá certo. Porque ninguém vai ao céu a tiracolo, né? Você vai para o céu e então coloca um coleguinha seu na sua bolsa e você entra com o seu coleguinha. Isso não vai existir. Cada um precisa de sua própria conversão, da sua própria transformação. Cada um precisa de Deus. Salvação é puramente individual. Aquelas 5 virgens prudentes, elas, além da lâmpada, além da palavra, elas de fato haviam se convertido. Elas tinham o Espírito Santo que as governava, que as dirigia e assim por diante. Aquelas 5 virgens prudentes, elas de fato pertenciam à verdadeira igreja do Senhor. Mas 5 insensatas, elas não tinham o Espírito, elas tinham suas lâmpadas mais apagadas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Brilhe, portanto, a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero terminar, né, pois eu falo aqui bem resumidamente, que quando à meia-noite, né, porque o noivo tardou, e isso significa, né, o que a gente está presenciando. Desde o primeiro século que os cristãos estão aguardando a vinda de Jesus. Já estamos no século XXI. Jesus até hoje não veio. Isso não quer dizer que ele não virá mais. Está dizendo aqui numa linguagem humana que ele está tardando. Na linguagem de Deus, ele está vindo no tempo certo. E nós não sabemos o dia e a hora, e isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Mas na nossa concepção, o noivo está tardando. E ele de fato está tardando. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Isso significa, meus queridos, que ele pode tardar na nossa concepção, mas ele não vai deixar de vir. Um dia, mais cedo ou mais tarde, Jesus voltará para buscar o seu povo, para que haja uma grande festa entre o seu povo e ele. Quem de fato é seu povo vai com ele. Quem de fato apenas tem aparência de que é seu povo não vai com ele. E aqui está uma porcentagem, né, de 50%. 50% daqueles que se dizem povo de Deus vai. 50% daqueles que se dizem povo de Deus, mas de fato não vai entrar na festa das bodas do Cordeiro. É isso que esse texto aqui quer nos dizer. Bom, e aí tem mais uma lição, né? Elas, as imprudentes ou as nécias, dá-nos do vosso azeite. Elas não tinham o direito de fazer isso. Quem nos dá o azeite, quem nos dá a graça para entrar na festa é Deus. É a Ele quem você tem que buscar. E é enquanto o noivo não vem. Não deixe o noivo vir para você então se arrepender. Isso não vai dar certo. Busque ao Senhor hoje, enquanto você pode achá-lo. Vai chegar um tempo que você não vai poder achá-lo. Tá bom? As prudentes não deram e elas não podiam fazer isso. Elas foram buscar, o noivo chegou, as prudentes entraram para a festa. Mais tarde demais. Elas chegaram, a porta estava fechada. Senhor, abre-nos. Não vos conheço. Então Jesus nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deus te abençoe.